há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela tua vida e liberar o poder e a bênção que há no sangue de Jesus Cristo sobre tua casa e sobre toda a tua família. Escute essa oração com fé. Abra o teu coração para receber as bênçãos que advêm desse poder dentro do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus nos traz vida, nos traz paz, nos traz alegria. Permita que essa oração ela fique na sua casa por 1 hora, trazendo a paz, trazendo as bênçãos e a vida do Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos do Senhor entre na sua sala, entre nos quartos da sua casa, da sua família, e que o Senhor estabeleça muros de proteção ao redor do teu lar. Após isso, você irá compartilhar essa oração com uma pessoa próxima de você e tenho certeza que as bênçãos do Senhor a alcançarão. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Pelo sangue de Jesus Cristo, você venceu o mal. Tua casa está agora neste exato momento sendo marcada pelo sangue de Jesus Cristo. Ore junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cubro minha mente e pensamento com o sangue de Jesus. Senhor, libera o poder do sangue de Jesus Cristo sobre esta casa e sobre todos que habitam nesta casa. Que a mente deles esteja coberta com o sangue de Jesus Cristo. Que seus pensamentos estejam guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu cubro agora as ombreiras das portas e os bens dessa casa com o sangue de Jesus Cristo. O mal não pode entrar nessa casa, os demônios não podem entrar neste lar, porque eles estão vencidos pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, estabelece a marca, nós clamamos o poder, nós clamamos a revelação do sangue de Jesus sobre todas as aberturas dessa casa, sobre o telhado desta casa. Senhor, a mão do Senhor está sobre este lar. Purifica, Senhor, esta casa com o sangue de Jesus Cristo, e que a paz e a graça do Senhor, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, venham ser multiplicadas sobre esta casa e sobre este lar. Senhor, eu declaro que esta casa está sendo aperfeiçoada pelo sangue do abrigo eterno de Jesus Cristo. Temos ousadia para entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela liberdade que essa casa está dando para que o sangue de Jesus abra a possibilidade para falarmos com o Senhor. Senhor, a consciência nossa está purificada dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, nós temos redenção pelo sangue de Jesus. Esta casa tem redenção pelo sangue de Jesus e ela está remida do poder do mal, como está escrito em Efésios capítulo 1, verso 7. Na autoridade do nome de Jesus, repreendo todos os espíritos de tormento, de temor, porque esta casa tem paz pelo Espírito
de Jesus. Senhor, nós recebemos as benfeitorias, os presentes do novo acordo pelo sangue de Jesus. E agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença, pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Eu recebo abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus. Esta casa está recebendo pelo sangue de Jesus abundância, prosperidade, fartura, milagres, finanças, recursos e muita vida de Deus. Eu declaro que esta casa recebe o livramento pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, o sangue de Jesus é testemunha para o livramento e para a salvação desta casa. Te pedimos também, ó Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e todos os nossos defeitos, como está escrito em 1 João capítulo 1, verso 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sim, Senhor, pelo sangue de Jesus, essa família resiste. Pelo sangue de Jesus, o Senhor dá a vitória a esta casa. No nome de Jesus, repreendemos e expulsamos todos os demônios de culpa, de vergonha e de condenação pelo sangue de Jesus. Quebramos o poder do pecado, da iniquidade, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Todo laço, toda pessoa que está amarrada nesta casa, toda pessoa que está amarrada debaixo de um espírito de vício, de uma maldição, pelo sangue de Jesus, esse mal está por terra. Ordenamos agora a todos os acusadores que se afastem pelo sangue de Jesus, conforme está escrito em João capítulo 8, verso 10. Senhor, em Teu nome e pelo sangue de Jesus, repreendemos e expulsamos todos os espíritos de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E pelo sangue de Jesus, declaramos que estamos protegidos e guardados. Lanço a voz do sangue de Jesus contra demônios e maus espíritos que acusam e condenam esta casa e esta família. Senhor, em Tuas mãos coloco a minha vida, para que o Senhor venha a capacitar as minhas mãos para guerrear e os meus dedos a lutar. Senhor, somos Teus guerreiros, usa-nos como arma contra o inimigo. Senhor, que as armas da nossa guerra sejam fortalecidas pelo Teu poder e pelo sangue de Jesus. Senhor, que os nossos inimigos sejam destruídos pelo sangue do Cordeiro, que o mal que age por trás deles caia por terra no nome de Jesus. Senhor, não guerreamos contra a carne, mas com o Espírito. Senhor, troveja contra o inimigo, lança a Tua voz e haverá pedras de granizo e brasas de fogo, Senhor. Envia Tuas setas e dissipa os nossos inimigos espirituais. Mostra a luz e os derrota, Senhor. Livra-os, Senhor, livra-os todos da nossa casa, porque sabemos que Tu és forte em nós. Livra-nos, Deus, e leva-nos a um lugar espaçoso, um lugar, Senhor, de ampliação. Estende, Senhor, o nosso espaço, amplia as nossas fronteiras, Pai. Meu Deus, Tu nos deste vitória sobre os nossos inimigos através do sangue de Jesus. Estamos ungidos e Tu já nos deste grande livramento. Senhor, a Tua palavra diz: não voltarei antes de tê-los destruído. Senhor, a vitória já está conquistada pelo sangue de Jesus. Pisamos no leão e na serpente, calcaremos aos pés o filho do leão e da cobra. Piso nas serpentes e nos escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada fará
dano algum, nem a mim, nem a minha casa. Eu declaro que esta casa está protegida, esta casa está guardada. Fecho a porta agora para qualquer rato demoníaco que tente chegar nesta casa, no nome e pelo sangue de Jesus. Amarro e expulso todo ladrão que tente roubar meus tesouros, no nome de Jesus. Aqui nesta casa, aqui neste lugar, não há poder para o inimigo matar, para o inimigo roubar e para o inimigo destruir. O sangue de Jesus protege a minha casa, o sangue de Jesus protege o meu lar. Nada irá roubar a alegria da minha casa. Minha casa está cheia da presença de Jesus. Minha casa está cheia da alegria de Jesus. O sangue de Jesus protege a alma, a minha alma e a alma dos meus. Amarro e desmascaro e expulso qualquer demônio que tentar entrar em minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, estamos selados pelo sangue de Jesus. Senhor, purifica a minha casa e lança fora qualquer ladrão de dentro desta casa. Sim, Senhor, o ladrão não tem poder nesta casa. O sangue de Jesus é quem protege a minha casa. Senhor, levanta a tua bandeira nesta casa contra qualquer corrente de água que o inimigo tente trazer para a nossa vida. Amarramos e expulsamos todo mal que tentar operar contra a minha vida e contra a minha casa, no nome de Jesus. Senhor, é na autoridade do sangue de Jesus que nós repreendemos todo mal que tentar bloquear o caminho desta casa, que tentar bloquear o caminho dessa família. Removemos na autoridade do Senhor Jesus Cristo toda influência de malícia e de impiedade. Repreendemos e expulsamos qualquer espírito imundo desta casa, no nome de Jesus. Repreendemos e expulsamos os demônios dos altares, no nome do Senhor Jesus. Senhor, é pelo sangue de Jesus que rompemos qualquer relação com demônios pelo pecado, pela carne e pelo sacrifício, no nome de Jesus. Ordenamos que todos os demônios deixem nossos filhos, em nome de Jesus. Não tem poder de entrar na nossa casa. Senhor, desmascara qualquer pessoa com influências malignas que tenha conexão com esta casa, que tenha conexão com esta família. Clamamos o poder do sangue de Jesus para que o mal, para que o espírito da inveja, para que a maldade seja barrada. Senhor, que todo espírito escondido seja revelado em o nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos nada encoberto nesta casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda armadilha escondida sob meus pés seja revelada, em nome de Jesus. E eu repreendo e oponho-me a toda artimanha, a toda falsa acusação, no nome de Jesus Cristo, contra esta casa e contra esta família. E eu declaro, Senhor, que esta casa não irá cair na condenação do diabo. Senhor, eu anulo o poder de qualquer sacrifício feito a demônios nesta cidade, região ou nação, contra a minha casa e contra a minha família, no nome de Jesus Cristo. Amarro e repreendo Moloque e qualquer espírito designado a frustrar os planos dessa casa. O sangue de Jesus está sobre essa casa. Senhor, dá força para que todos dessa casa cumpram o seu destino. E na autoridade do nome de Jesus, Senhor, liberta cada um desta casa de um espírito de erro, no nome de Jesus, de um espírito de engano, em nome de Jesus, de um espírito de prostituição, em nome de Jesus. Senhor, em teu nome eu amarro e expulso qualquer espírito que tente estragar minha vida, de qualquer maneira, em nome de Jesus. Esta casa está protegida pelo sangue de Jesus. Senhor, faça a tua vontade nesta casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, é pelo sangue de Jesus que amarro e expulso qualquer demônio de sonolência, em nome de Jesus, aqui dentro dessa casa. Amarro e expulso todo espírito sedutor que tente
tente entrar no caminho desta família, em nome de Jesus. Senhor, amarro, repreendo todo mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor, rejeito agora, Pai, todo domínio das trevas, todo espírito de orgulho, todo espírito de falsidade que queira se aproximar da minha casa. A minha casa está protegida pelo sangue de Jesus. Senhor, pelo sangue de Jesus, não deixe nenhum homem enganar esta casa, enganar essa família. Senhor, cancelamos agora todo tipo de sedução, todo tipo de encantamento, todo tipo de feitiço, todo tipo de magia negra, de feitiçaria contra esta casa e contra esta família, Senhor. Amarro e expulso qualquer espírito rastejante que tente se arrastar até a minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Chaves para o avanço. Toda pessoa que quiser um avanço de qualquer tipo na vida dela, ela vai precisar de uma palavra de Deus. Caso contrário, ela vai funcionar como Geazi. Geazi, servo do profeta Eliseu, não entendeu a maneira que Deus estava trabalhando. Não entendeu que Deus ainda estava trabalhando no coração de Naamã. E por não entender que ainda Deus estava trabalhando no coração de Naamã, Geazi não entende o porquê que o profeta recusa receber aquela semente que Naamã estava querendo dar. Até aquele momento da vida, tudo que Naamã queria, ele comprava, ele adquiria, ele conquistava. A Bíblia diz que por meio de Naamã, o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse o comandante que estava diante do servo do Senhor. Geazi não entendeu que Deus estava trabalhando ainda, mesmo depois da cura de Naamã, Deus ainda estava trabalhando no coração de Naamã. Há coisas que Deus Ele promove em nós, que aquilo tem um curso divino, tem um tempo divino. Deus estava curando Naamã antes dele chegar ao Jordão, e estava curando Naamã depois que ele desceu as águas do Jordão. Deus estava trabalhando internamente em Naamã. Geazi não entendeu isso. E quando Naamã se foi, que o profeta recusou a semente, a Bíblia diz que Geazi foi correndo atrás, buscando receber alguma coisa, ter algum prêmio, algum lucro, alguma vantagem. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Nós não vamos ter que correr atrás daquilo, elas nos alcançarão. Entenda uma coisa: o que é de Deus para a sua vida vai fluir. O que é de Deus vai fluir. Se nós queremos um avanço de Deus na nossa vida, nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração. Que a palavra de Deus entre dentro de nós e ela comece a operar através de nós. E quando isso acontece, que a palavra começa a operar através de nós, os avanços acontecem. E aqui nessa passagem, eu vejo que Deus é o maior interessado que eu e você venhamos viver um avanço. Você entende isso? Que Deus quer que você viva um avanço? Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você tem que se esforçar, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que tem certas coisas na nossa vida que elas vêm de uma maneira sobrenatural. Geazi tinha que entender isso, e a Bíblia diz que houve uma transferência. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o profeta Eliseu
ele viu quando Geazi, ele foi atrás de Naamã. E o profeta Eliseu disse: o meu coração foi junto contigo, eu vi você indo. E o profeta Eliseu disse assim para ele: a lepra de Naamã vai ser transferida para ti e para a tua geração. Tem coisas no mundo espiritual que vêm por transferências. Tem desobediências que a pessoa está abrindo a porta para uma transferência negativa na vida dela. Ou seja, maldição sem causa não se cumpre. Mas quando se abre a porta, coisas espirituais são transferidas. E se o mal é transferido, as coisas de Deus, as coisas boas também são transferidas. Preste atenção nessa passagem aqui comigo, Êxodo capítulo 20, verso 18 ao 20, diz assim: ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar, e o povo vendo isso, estremeceu, e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Esta passagem nos conta a manifestação visível de Deus no Monte Sinai. Deus estava falando com o povo, e a Bíblia diz que eles se sentiram desconfortáveis, a ponto de decidir se afastar da glória de Deus. Porque a voz de Deus, quando é Deus falando com você, Deus ele sempre vai gerar mudanças em você. Ele pode lhe dar promessas, mas ele vai gerar mudanças em você. Ele vai gerar mudança no seu coração. Você pode encontrar com uma pessoa pela manhã. Se durante o dia ela tiver um encontro com Deus, à noite ela é outra pessoa. Porque a voz de Deus, quando Deus consegue entrar no coração do homem, a voz de Deus trabalha de uma maneira sobrenatural dentro do homem. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei no seu coração, cearei com ele e ele comigo. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus. E ouvir, nós ouvimos. Só que poucos de nós deixamos a voz entrar para dentro. Porque quando a voz entra para dentro de você, ela ceia com você. Quando a voz entra para dentro, ela dá os comandos, ela dá as estratégias, ela dá a direção, ela apara arestas, ela muda você por dentro. Sabe o que é extraordinário na voz de Deus? É que quando a voz de Deus está se movendo num lugar, como estava no Monte Sinai, a glória de Deus é sentida por todos. Eu tenho dito a Deus que eu quero muito mais do que eu ouvir a Deus. Eu quero que as pessoas ouçam a Deus, para que assim como eu temo a Deus, as pessoas venham temer a Deus. Em 92, na Argentina, na igreja que eu fui tocado por Deus, em Buenos Aires, na igreja do pastor Cláudio Freison, aconteceu um grande avivamento, onde as pessoas começaram a vir de várias partes do mundo para participar das reuniões que já não cabiam mais dentro da igreja. Elas tiveram que ser transferidas para dentro de grandes ginásios e depois estádios. E a glória de Deus era tão grande dentro do lugar, tão grande dentro do lugar, que as pessoas, elas vinham sem publicidade, sem marketing. Elas chegavam no lugar, e lá naquele lugar acontecia curas, acontecia experiências com Deus,
Era tanta glória de Deus, era tanta presença de Deus, que as pessoas cruzavam em frente aos ginásios, aos estádios. Elas eram impelidas pelo Espírito a entrar para dentro. O próprio pastor que liderou o avivamento, que foi o Cláudio Freison, quando ele chegou pelos fundos do estádio, para entrar dentro do estádio, os seguranças quiseram barrar ele, e disseram, não tem mais lugar, e ele disse, puxa, mas eu que estou promovendo esse evento. Ou seja, nem as pessoas conheciam quem estava liderando aquela ação do Espírito, porque era algo promovido por Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus, ela se manifesta, mas nem sempre as pessoas estão prontas para receber daquela glória, para ouvir o que Deus tem a dizer. Eu vejo um afã muito grande das pessoas de quererem ouvir a Deus, de quererem receber uma direção de Deus, mas às vezes as pessoas não estão prontas para ouvir a Deus, porque se Deus falar com elas, talvez Deus peça coisas que elas não estão prontas a entregar. Então nós queremos muito que Deus faça algumas coisas, mas será que estamos rendidos totalmente? Porque a voz de Deus, quando veio no Sinai, a glória de Deus foi tão grande, que o povo de Israel, eles não queriam ouvir, eles queriam que Moisés ouvisse, para transmitir para eles. E eu quero que você entenda que a glória de Deus sobre esse povo era tão intensa, era tanta glória sobre Israel, que foi feito um cálculo do tanto de comida que Deus abastecia diariamente o povo. 248 vagões de pão. Foi feito um cálculo, Deus dia a dia supria para o povo. Era a mão de Deus sobre aquele povo. As pessoas queriam ter acesso aos milagres, mas elas não queriam ter acesso à voz. Elas queriam ter acesso à mão de proteção, ao Deus que agia, ao Deus que manifestava, mas elas não estavam querendo ouvir a voz de Deus. Israel não queria ter uma relação pessoal com Deus. Eles fugiam do compromisso, porque a voz de Deus, ela vai gerar compromisso em você. A voz de Deus, ela vai gerar dentro do seu coração uma aliança com Deus. Então não se trata apenas de ouvir uma direção, de receber uma instrução. Se trata do que essa relação, do que esse ouvir vai gerar na sua vida. Já parou para pensar nisso? O quanto Deus nos pede entrega, o quanto Deus nos pede rendição. Eu estou já há uns 3 dias com essa palavra dentro de mim, a palavra rendição. Rendição, renda-se a vós, renda-se a vós, renda-se a vós. E isso está ecoando dentro de mim, sabe? É como se fosse uma vitrola quebrada, sempre, sabe? No mesmo ponto, Deus dizendo para mim, é tempo de rendição, rendição à minha voz, rendição às minhas direções. Sua atitude diante da glória de Deus vai determinar o que acontece depois disso. A atitude do povo de Israel diante da glória de Deus nos mostra o que estava dentro dos seus corações. E se algumas coisas têm acontecido na nossa vida só para Deus provar o nosso coração, porque é isso que eu vejo quando eu olho novamente para o coração de Naamã. Eu vejo que Deus estava provando o coração dele. Deus estava querendo primeiro mudar o coração dele, para depois transformar a sua história, para depois transformar a sua vida. Porque quando aquele comandante, que todos se rendiam a ele, que todos o obedeciam, que todos o honravam, que todos o tinham em grande estima, chegou na porta da casa do profeta, e o profeta mandou um recado, mandou um menino entregar
um recado para ele dizer: Naamã, banhe-se 7 vezes no Jordão. A Bíblia diz que Naamã disse: eu esperava que o profeta viesse para me receber, eu esperava que ele se colocasse de pé diante de mim, esperava que ele invocasse a Deus pela minha saúde, pela minha vida, mas o homem nem saiu de dentro de casa. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus muitas vezes está usando situações na nossa vida para ver como que nós vamos reagir. Deus não vai permitir alguns acessos para ver como é que você vai reagir. Deus estava querendo trabalhar no coração de Naamã. Deus estava querendo trabalhar no coração, porque Naamã tinha uma maneira de ver, de interpretar as coisas. Sabe, e nós temos exatamente isso, porque nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. É da nossa maneira que tem que ser. Naamã pensava: tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. O profeta, ele tem que orar por mim do meu jeito. Eu preciso que ele fale comigo do meu jeito. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Em Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu conheço o que vocês não conhecem. Eu posso, nessa passagem de Naamã, eu posso identificar que antes do milagre, Deus trabalhou no coração dele. E o milagre poderia não acontecer se Naamã tivesse recusado deixar aquela voz comandar o seu corpo, aquela voz entrar dentro do seu coração, aquela voz o levar para o Jordão, aquela voz lhe levar a mergulhar 7 vezes no Jordão. Tudo é uma questão de ouvir a Deus, colocar Deus para dentro de você, deixar Ele comandar você. Não, mas é que eu acho que deveria ser desse jeito, eu acho que deveria ser daquele jeito. Ei, haverá momentos na sua vida que você vai ter que fazer da maneira de Deus e pronto. Eu vejo que Naamã era um homem muito crítico. Às vezes o ser crítico está impedindo que você ouça a voz de Deus. Teve que um soldado dele, um braço direito, dizer: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, o Senhor porventura não faria? Eu penso muito nisso. Eu penso que a bênção muitas vezes chega muito próximo de nós, mas somos tão críticos. Achamos que para Deus falar conosco tem que vir um anjo. Achamos que para Deus falar conosco o profeta tem que vir até nós, nos chamar pelo nome. E às vezes Deus vai falar com a pessoa que está do seu lado e não vai falar com você. Mas Deus tem uma outra maneira de falar com você. Eu fico pensando, sabe, até a minha filha ser usada por Deus para me dar uma direção divina que mudaria a minha vida, que mudaria a minha história. Uma criança com 3 anos de idade que foi usada por Deus. Eu cruzei por muitos profetas. Eu cruzei por gente que revelava CPF, endereço, sabe, tinha visões gloriosas. Eu cruzei por muita gente boa, muita gente de Deus. Eu sentei em mesas com pessoas extraordinárias. Eu vejo que tem coisas que trabalham contra nós a todo momento, principalmente a dureza do nosso coração, o nosso jeito de fazer as coisas. A gente quer que seja feita do nosso jeito. Naamã queria que as coisas fossem feitas do jeito dele, é do jeito dele. E Deus diz assim: não é do jeito dele, é do meu jeito.
Não é de como você está querendo que as coisas aconteçam, é do jeito de Deus. Quem dá o tom é Deus, para essa sinfonia chamada vida. Eu quero que você entenda que talvez você esteja olhando no lugar errado. Eu quero que você entenda que talvez você esteja interpretando as coisas de forma precipitada. Talvez você diz, não, mas eu acho que deveria ser assim, assado, daquele outro. E Deus diz, não, é do meu jeito. Estou trabalhando no teu coração. Estou trabalhando no teu coração. Estou querendo que você entenda que é do meu jeito. É como eu quero. É assim que a coisa vai funcionar. Eu vejo que Naamã, até nesse momento, ele disse, mas não é Abana e Farpar melhores rios do que o Jordão? Eu vejo um homem relutante, assim como nós somos relutantes. Nós achamos que estamos certos sempre. Nós achamos, sabe, que se fizer de outra maneira vai ser melhor. Nós temos sempre nossos pitacos para dar. Nós queremos dar a nossa ideia, do nosso jeito. Ei, não é assim que as coisas vão funcionar. As pessoas têm medo que Deus peça a elas que paguem um preço que não estão dispostas a pagar. Sempre que vem um tempo de conquista, Deus leva você a um tempo de santificação. Nós queremos que Deus nos cure totalmente, nós queremos que Deus nos liberte totalmente, mas será que estamos dispostos a buscar melhorar nosso comportamento? Será que estamos dispostos a não mentirmos? Será que estamos dispostos a cortar algumas relações? Será que estamos prontos a abrir mão da nossa própria vontade para abraçar a vontade de Deus? Será que queremos largar o nosso ego, nosso jeito de fazer as coisas? Porque eu vejo isso cada vez mais, dia a dia. As pessoas estão querendo fazer do seu jeito as coisas. Elas estão querendo fazer do seu jeito. Elas estão querendo fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Sabe, é do jeito delas, é como elas querem entender. Elas querem buscar alguém que apoie a desobediência delas, a rebeldia delas, a falta muitas vezes, sabe, de generosidade delas, de liberalidade delas. Há alguns dias atrás eu estava pensando muito nisso. Sabe, eu estava me cuidando muito para falar sobre semeadura, sobre colheita, sobre dízimo, sobre oferta, sobre adoração a Deus, através da nossa generosidade, através da nossa honra, através da nossa entrega. Aí Deus começou a trabalhar comigo nisso. E Deus disse assim para mim, filho, como que você vai deixar de ensinar uma coisa que prosperou você, uma coisa que lhe abençoou, uma coisa que mudou sua história? É que hoje tem crítico aí de pá, você encontra em cada esquina, querendo atacar, sabe, o princípio da semeadura e da colheita. Como é que eu vou deixar de ensinar uma coisa que mudou a minha vida? Uma coisa que me abençoa, que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Sabe, eu tenho autoridade para falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre liberalidade, sobre generosidade. Mas, sabe, tem tantas vozes negativas. E as pessoas pensam, sabe, você fala uma coisa, elas interpretam aquilo do jeito delas, e você não pode nem se explicar depois. É o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo crítico. Você faz uma coisa, você é criticado, você deixa de fazer, você é criticado. E eu quero dizer uma coisa, nós temos que nos deter aos princípios da palavra de Deus. Ou nós cremos na Bíblia, nos seus princípios, na sua palavra, e nos rendemos a isso, ou nós vamos viver, não um evangelho pleno, mas um evangelho meia boca. Sabe, eu não posso separar algumas coisas da Bíblia, eu tenho que me entregar a ela,
eu tenho que crer que ela é a voz de Deus, ela é a palavra de Deus. Goste as pessoas ou não goste, eu tenho que manifestar a verdade de Deus na minha vida. Eu preciso manifestar. Antes de você agir com grande poder em qualquer área da sua vida, Deus vai te levar a um confronto com a sua palavra. Nós queremos que Deus opere poderosamente na nossa vida, mas não queremos ser confrontados pela palavra, porque a palavra vai confrontar, ela vai confrontar o nosso coração rebelde, ela vai confrontar o nosso coração incrédulo, ele vai confrontar as dúvidas que há dentro de nós. Você lembra de quando Jesus expulsou o demônio daquele jovem, que o demônio levava ele, atirava ele no fogo para matar ele, atirava ele na água para matar ele afogado? O demônio fazia isso. Os discípulos não puderam repreender, aliás, eles repreenderam, eles só não conseguiram expulsar. Só que Jesus, ele foi por um outro meio. Quando ele viu aquele jovem possesso, Jesus não começou a repreender. Sabe o que Jesus começou a fazer? Perguntas. Diga comigo, perguntas. Jesus começou a fazer perguntas para o Pai. Há quanto tempo sucede isso? Jesus perguntou: você acredita que eu posso fazer isso? Jesus começou a fazer perguntas. Até que o Pai foi convencido pelas perguntas. E o Pai disse assim: ajuda na minha incredulidade. Jesus começou, a fazer perguntas. E houve uma resposta. Às vezes nós temos que nos fazer perguntas também. Por que as coisas não estão andando para mim? Por que eu não estou ouvindo a Deus como eu ouvia antes? Por que a igreja não é mais a mesma coisa para mim como era antes? Por que eu não consigo mais parar para ouvir como eu parava para ouvir? Por que eu fico tão inquieto quando começa o culto? Sabe, essas coisas você tem que começar a se perguntar: aonde que começou o meu problema financeiro? Aonde que começou as lutas dentro do meu casamento? Sabe, nós temos que nos fazer perguntas. Nós temos que nos fazer perguntas. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus confrontou aquele homem, o milagre aconteceu. Você vai ser confrontado pela palavra de Jesus. Você vai ser confrontado pela voz de Deus. A voz de Deus vai lhe confrontar. A voz de Deus vai falar dos teus pecados, vai falar das tuas sujeiras. A voz de Deus vai falar de coisas que estão escondidas, que estão ocultas dentro de você. Porque a gente sempre pensa: puxa, por que Deus não me abençoa? Aí que está a sua pergunta. Por que Deus não te abençoa? Por que as portas estão fechadas para a tua vida? Você já fez essas perguntas para você? Por que as coisas estão acontecendo assim comigo? Por que eu não estou conseguindo, meu ministério não flui? Por que as coisas não acontecem? Você tem que fazer pergunta para você mesmo. Quando Jesus começou a fazer as perguntas, a resposta veio: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda, o pai do menino disse: ajuda na minha incredulidade. Sabe, se Jesus não tivesse feito as perguntas, ele não ia entender o que estava bloqueando o milagre na vida do filho dele. Às vezes tem coisas que estão bloqueando o teu milagre. Às vezes tem coisas que estão bloqueando a tua bênção, e você não está fazendo as perguntas. Você está orando, você está que nem os discípulos. Não, mas Jesus disse que aquele demônio só sai com oração e jejum. E aonde que Jesus estava antes de fazer as perguntas? Orando. As respostas vêm da oração. As respostas vêm da oração. É por isso que Jesus sabia perguntar. Jesus sabia onde que estava o problema. Uma coisa está conectada com a outra. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que quando os discípulos orassem e jejuassem, Deus ia dar revelação para eles. E eles iam fazer as perguntas certas. Porque esse foi o procedimento de Jesus nesse milagre, nessa libertação. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já fez as perguntas para você mesmo?
Nós temos que nos fazer perguntas, o porquê que as coisas não estão andando para a gente. Nós temos que nos fazer perguntas. Vai orar e vai jejuar, Jesus está dizendo para você. Tua resposta vai estar lá. Faça as perguntas, porque na oração a gente pergunta para Deus também. O momento mais sombrio da história do povo de Israel não foi quando o Senhor lhe disse que iam vagar pelo deserto durante 40 anos, mas quando eles rejeitaram o convite de Deus para se aproximar da sua presença. Sabe, Deus está falando com você, mas Deus também está distribuindo convites aqui. Deus está chamando você. Deus está chamando você para a presença dEle. Deus está chamando você, Deus está chamando a tua casa, Deus está chamando o teu ministério, sabe, para mergulhar num tempo de maior rendição a Deus. Eles conheciam as obras de Deus, mas não conheciam o seu coração. E quem não conhece a Deus, murmura. Quem não conhece a Deus, murmura. Sabe, Moisés era um homem que não murmurava, porque ele conhecia a Deus. Pessoas que murmuram não conhecem a Deus totalmente. Para conhecer a Deus totalmente, sabe, você vai parar de reclamar da vida. Talvez o que está faltando para você é a indignação que há dentro de você. Talvez as coisas que estão sem respostas dentro de você. Você precisa conhecer mais a Deus, conhecer o plano que Deus tem para a tua vida, o propósito, o porquê que Deus tem permitido certas coisas, porque a gente sempre mira em alguém para culpar aquela pessoa por aquilo que não estamos vivendo. Sabe, a gente dá a culpa para todo mundo. Não, a culpa é o meu pastor, a culpa é a minha igreja, a culpa é meu marido, a culpa é minha esposa, a culpa é meu líder, a culpa é meu chefe. Não. E se eu for o culpado disso? Você já perguntou para Deus o porquê que Deus está permitindo essas coisas na sua vida? O porquê que Deus está permitindo que você enfrente determinadas decisões? Sabe, tem lutas que a gente herda por não consultar a Deus. Geazi herdou uma luta por não ter consultado a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: nós temos que parar de herdar problema. E os nossos problemas vêm de coisas que a gente faz sem consultar a Deus. Não consulta a Deus, depois passa trabalho. Não consulta a Deus e pergunta para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Não consultou Deus. Na hora de comprar, não consulta a Deus. Na hora de sair do emprego, não consulta a Deus. Na hora de largar o marido, largar a esposa, não consulta a Deus. O momento mais sombrio na vida de uma pessoa acontece quando Deus o convida para o altar, mas o seu coração endurece. A gente fala tanto de coração duro, né? Mas às vezes o coração duro está em nós. A gente não está aberto para a mudança. Acontece isso direto comigo. As pessoas vêm buscando uma direção, aí quando eu dou a direção, ela fecha o coração. E sabe por que ela fecha o coração? Porque ela não quer mudança na vida dela. Ela não quer mudança, ela não quer que Deus mexa com nada. Eu vou dizer uma coisa para você: se você quer ouvir a Deus, você tem que estar pronto, com as malas prontas a todo momento. Aí eu pergunto: isso é fácil? Não é fácil, porque a gente gosta de se acomodar. Todos nós aqui, a gente gosta de ter o canto da gente, ter o lugar da gente, ter as coisas da gente. E às vezes Deus vai dizer assim para você: ei, tudo isso é transitório. Tudo isso é transitório. A única coisa que não muda é a fidelidade de Deus na sua voz. Deus não muda. Agora todo o resto pode mudar. Hoje você mora no Brasil, amanhã você não sabe. Hoje você mora em São Paulo, amanhã você não sabe. Hoje você mora, sabe, na rua 7, amanhã ele pode ter mudado para a rua 8.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Deus que traz mudanças. Eu vejo que os filhos de Israel perderam a sua herança por causa da sua mediocridade. Sabe quando nós somos medíocres, que não vemos além? E eu tenho pedido a Deus isso, eu digo a Deus: Deus, não me deixa ser medíocre. Porque a gente tem uma mania feia, sabe? De limitar demais as coisas. Eu vou lhe dizer uma coisa: tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Se Deus falar algo com você que vai mexer com a sua vida, prefira acreditar em Deus. Prefira acreditar em Deus. O pecado destrói a alma, as fibras internas da consciência, do ser interior. Além disso, ela finge que está espiritualmente em ordem, mas sua vida está cada vez mais longe de Deus. No Salmo 103, verso 7, diz assim: fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Diga comigo: Deus os notificou. Deus notifica você. Considerem-se notificados hoje. Todos vocês que estão aqui. Considere-se notificados. Aí você pergunta: como assim eu fui notificado? Foi. Deus está me usando aqui para falar com você. Deus está notificando você. Você não pode dizer que Deus não falou com você. Não, Deus está falando. E Deus está dizendo: abra teu coração, renda-se à minha vontade, renda-se à minha direção. Moisés conheceu não só as mãos de Deus, mas o coração dele, e por isso o Senhor lhe revelou a sua vontade. Quem conhece o coração de Deus, sabe, hoje eu digo assim e faço essa oração. Eu digo: Deus, eu me rendo aos teus planos totalmente. Porque a gente sempre acha que os planos da gente é melhor. Eu não sei você, ou é só eu que faço isso. A gente sempre acha que só os planos da gente é bom. A gente acha que só a gente sabe das coisas. Mas quando Deus te apresenta um caminho novo, daí você diz: não, não pode. Renda-se à vontade de Deus. Renda-se ao querer de Deus. Você não estaria aqui apenas por estar. Você está aqui para Deus ensinar você. Você está aqui porque Deus está mexendo no seu coração, no seu interior. Então, seja o que for que você tinha como defesa até hoje, abra mão das tuas defesas. Abra mão das tuas defesas. Abra mão daquilo que você conversou talvez no carro com a sua mulher. Abra mão daquilo que você chegou aqui em mente hoje. Deus está dizendo: ei, tudo o que eu preciso é que você me obedeça. Só te rende. Te rende. Te rende a Deus. Te rende à vontade de Deus. Deus está falando com alguém aqui. E Deus está dizendo: eu sou mais sábio do que toda a tua inteligência, do que toda a tua sabedoria. Deus sabe mais do que você. Sabe, você pode ser muito inteligente, você pode ser uma pessoa estratégica. Você tem que aprender a se render mais ainda a Deus. Quanto mais inteligente você for, quanto mais estratégico você for, quanto mais visionário você for, mais você tem que se render a Deus. Porque se você é que nem eu, que a cada minuto tem uma nova ideia, mais nós precisamos orar, mais nós precisamos buscar, mais nós precisamos nos entregar para nos render a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa se render a Deus. A santidade não é uma opção para quem quer ouvir a Deus. No Salmos 42, verso 1 diz: como o servo clama pelas correntes das águas, assim clama por ti, ó Deus, a minha alma. Como suspira pela tua voz, como suspira em um fluxo, como suspira por um ambiente aonde o Senhor fala. Aleluia. Ninguém vai forçar você a se consagrar. É uma opção que você escolhe por amor. A santificação é um estilo de vida que você escolhe para agradar a Deus, onde você diz sim a Cristo e não ao pecado. Até porque você vai se tornar
aquilo que mais influencia a sua vida. E a minha pergunta é: quem é que você tem ouvido? Quem é que você tem ouvido? Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que inspiram você? Porque às vezes a gente pensa, sabe? A gente pensa que uma pessoa vai nos influenciar para bem, e às vezes ela está nos influenciando a um espírito rebelde. Eu vou dizer uma coisa para você: tenha cuidado com toda pessoa que influencia você a ser um rebelde. Preste atenção àquelas pessoas que falam sobre obediência, sobre honra, sobre integridade, sobre verdade, sobre entrega. Se você deixar o mundo imprimir sua influência em você, você vai acabar pensando exatamente como eles pensam e vai ter a mesma visão deles. Em 1 Samuel, eu vou deixar depois para você estudar em casa essa passagem. Em 1 Samuel capítulo 25, a Bíblia fala de Nabal e de Abigail e de Davi. Quantos já leram essa passagem aqui? Levanta a mão. É linda essa passagem, porque ela tipifica Cristo, ela tipifica o Espírito Santo. A Bíblia diz que Nabal, quando ficou sabendo que Davi estava lá e que Davi queria a ajuda dele, porque estava com seus soldados no campo de Nabal, protegendo o campo de Nabal, Nabal disse: Davi é um rebelde, eu não vou ajudar um rebelde. E falou poucas e boas para Davi. Davi ficou tão enfurecido com isso, que mandou todo o seu exército marchar rumo à casa de Nabal. Iria acontecer um desastre, ia ser uma destruição. A mulher de Nabal, Abigail, sabendo da ignorância desse homem, da dureza de coração desse homem, Abigail prepara comida em abundância e vai com seus servos encontrar no caminho Davi. E ali ela apacenta o coração de Davi, com toda aquela comida, com toda aquela fartura, para que Davi não matasse Nabal. Nabal representa a nossa carne, que nos leva a tomar decisões imprudentes. Nabal representa o homem violento, o homem que acha que está certo, o homem que endurece quando Deus fala com ele. E Abigail representa o Espírito Santo. Abigail representa o Espírito Santo, que acalma as coisas da nossa vida, que nos dá direção, que vem com consolo, sabe? Que vem com um norte de Deus para a nossa vida. Ouça o Espírito Santo, não ouça Nabal. Ouça o Espírito Santo, não ouça Nabal. Aprenda a ouvir o Espírito Santo, aprenda a amar a voz de Deus, sabe? Acalmando o seu coração, acalmando o seu ser, dizendo: não faz isso, calma, Davi, Nabal é um louco, não segue ele, não vai atrás dele, deixa ele. Deus cuidou de Nabal. Nabal sentiu-se influenciado pelo seu egoísmo, assim é a carne. Recusa-se a ouvir a voz de Deus, recusa-se a ouvir a voz dos pastores, recusa-se a ouvir a voz das autoridades. Quando há alguém com um espírito que resiste ao Senhor, a primeira coisa que ele faz é evitar a se sujeitar à autoridade de Deus. Deus estabelece homens e mulheres para serem autoridade de Deus sobre a nossa vida, e esses homens, eles dão contas a Deus. E se algum deles usar de má fé com você, ou algum deles, sabe, de alguma maneira quiser oprimir você, bem, daí você está livre. Mas se é um homem reto, uma mulher reta, que está sendo autoridade na sua vida, obedeça a teus pastores, se sujeite a eles, porque isso é bênção sobre a sua vida. Porque quando se fala em autoridade hoje em dia, é a mesma coisa que se fala de oferta, de dízimo. As pessoas saltam. Ei, se isso não fosse bíblico, Deus não estabeleceria o governo na igreja. Deus estabeleceu o governo na igreja.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, um governo na igreja. E eu até entendo porque que Deus fez isso. Ia virar uma bagunça. Uma empresa que não tem um líder, que não tem um supervisor, vira uma bagunça. Uma igreja, uma família, sabe? É muito complicado. Por isso nós temos que entender que nós não podemos nos endurecer, não podemos deixar de nos submeter à correção, não podemos nos fechar para a presença de Deus, não podemos nos abrir para as coisas deste mundo, e não podemos perseverar no mal. E para encerrar essa palavra, Salmos 19, 12, olha essa oração de Davi aqui, Salmos 19, 12, quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Tem ponto cego. Eu quase me acidentei já, por causa do famoso ponto cego. Eu tenho certeza que muitos motoristas aqui também, quase aconteceu uma tragédia, por causa do ponto cego do carro. Sabe, nós temos que orar como Davi disse: Senhor, purifica-me dos meus pecados ocultos. Às vezes tem coisas em nós que a gente não sabe que tem lá. Sabe, a gente se acha tão santo, tão poderoso, tão rico de Deus, e às vezes não imaginamos que existe algo dentro de nós que está tudo errado. Existe uma rebeldia em nós, existe, sabe, uma mágoa em nós, existe estamos tão certos, e tem pessoas aqui que são dominantes, tem o perfil de dominantes, sabe, e quem tem o perfil de dominante, dificilmente vai olhar para o seu umbigo, dificilmente vai olhar para o seu umbigo, porque ele está sempre certo, sabe de tudo. Eu quero que você pergunte para a pessoa que está ao seu lado: e se tiver um pecado oculto aí? Pergunta para ele ou para ela assim: quem é que vai te revelar isso? Você não se aconselha com ninguém, não ouve ninguém, faz tudo o que quer fazer. Quem é que vai dizer que tu está errado? Quem é que vai te confrontar? Você está sempre certo, você sabe de tudo. Você sabe de tudo, você é expert nos negócios, você é expert em estratégia, você é expert em espiritualidade, você é 10, 10, 10, 10 em tudo. Quem é que vai lhe falar a verdade? Quem é que vai lhe falar a verdade? Quem é que vai dizer para você que você está errado? A Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou convidando vocês, assim como eu também estou entrando nessa fase da minha vida, onde eu estou entrando na presença de Deus para perguntar: Senhor, o que tem de oculto aqui que precisa vir para fora? O que tem aqui que eu não vejo, que é meu ponto cego, que é meu pecado oculto? O que tem aqui que está errado em mim, que outros veem, mas eu não consigo enxergar? Sabe, porque às vezes a gente acha que está tão certo de uma coisa, aí vem o Espírito Santo, usa uma pessoa que você não imagina, sabe, e vem e aquilo entra em você de uma forma que lhe desconcerta por dentro, porque você entende que você está às vezes fora de uma direção, você está fora de um caminho, você está fazendo uma coisa que não é para fazer. Sabe, a palavra que veio para mim essa semana foi: quem começa na carne, tem que manter na carne. Essa foi a minha frase, a frase dessa semana que falou comigo. O que Deus está falando contigo?
O que Deus está falando contigo? Porque a gente tem sempre, a Bíblia diz que a gente tem sempre o que apontar de erro no nosso irmão, né? A Bíblia diz que a gente repara o argueiro que está no olho do nosso irmão. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai ver as imperfeições dela. Você vai ver se ela está com maquiagem, se ela está sem maquiagem, se ela está com ruga, se ela está sem ruga. Você vai ver se ela fez a barba direito, se ela não fez a barba direito. Se ela está no peso certo, se ela está fora do peso. Se olhar para o lado, vai enxergar. Mas e você? Como é que você vai se enxergar? Como é que você vai se enxergar? Por isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que está escrito nessa oração aqui. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. A gente não faz essa oração, né, irmãos? A gente não faz essa oração. A gente pede para Deus nos abençoar todos os dias, mas a gente não ora: Senhor, me mostra os meus pecados ocultos. Porque primeiro que a gente acha que nem tem pecado, né? Assim, primeiro a gente acha que a gente é um anjo. Mas aqui a Bíblia diz: purifica-me dos que me são ocultos. Profeta, e por que Deus está trazendo essa mensagem tão forte que está me arrebentando por dentro? Porque Deus está nos chamando para um encontro com Ele. Deus está te chamando para um encontro com Ele. Deus está te chamando para algo maior. Deus tem promessas na tua vida. É porque Deus te ama muito, é que Deus está falando isso contigo. Declaramos que estamos protegidos e guardados. Lanço a voz do sangue de Jesus contra demônios e maus espíritos que acusam e condenam esta casa e esta família. Senhor, em tuas mãos coloco a minha vida, para que o Senhor venha a capacitar as minhas mãos para guerrear e os meus dedos a lutar. Senhor, somos teus guerreiros, usa-nos como arma contra o inimigo. Senhor, que as armas da nossa guerra sejam fortalecidas pelo teu poder e pelo sangue de Jesus. Senhor, que os nossos inimigos sejam destruídos pelo sangue do Cordeiro, que o mal que age por trás deles caia por terra no nome de Jesus. Senhor, não guerreamos contra a carne, mas com o Espírito. Senhor, troveja contra o inimigo, lança a tua voz e haverá pedras de granizo e brasas de fogo, Senhor. Envia tuas setas e dissipa os nossos inimigos espirituais. Mostra a luz e os derrota, Senhor. Livra-os, Senhor, livra-os todos da nossa casa, porque sabemos que tu és forte em nós. Livra-nos, Deus, e leva-nos a um lugar espaçoso, um lugar, Senhor, de ampliação. Estende, Senhor, o nosso espaço, amplia as nossas fronteiras, Pai. Meu Deus, tu nos deste vitória sobre os nossos inimigos através do sangue de Jesus. Estamos ungidos e tu já nos deste grande livramento. Senhor, a tua palavra diz: não voltarei antes de tê-los destruído. Senhor, a vitória já está conquistada pelo sangue de Jesus. Pisamos no leão e na serpente, calcaremos aos pés o filho do leão e da cobra. Piso nas serpentes e nos escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada fará dano algum, nem a mim, nem a minha casa. Eu declaro que esta casa está protegida, esta casa está guardada. Fecho a porta agora para qualquer rato demoníaco que tente chegar nesta casa, no nome e pelo sangue de Jesus. Amarro e expulso todo ladrão que tente roubar meus tesouros, no nome de Jesus. Aqui nesta casa, aqui neste lugar, não há poder
para o inimigo matar, para o inimigo roubar e para o inimigo destruir. O sangue de Jesus protege a minha casa, o sangue de Jesus protege o meu lar. Nada irá roubar a alegria da minha casa. Minha casa está cheia da presença de Jesus. Minha casa está cheia da alegria de Jesus. O sangue de Jesus protege a alma, a minha alma e a alma dos meus. Amarro e desmascaro e expulso qualquer demônio que tentar entrar em minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, estamos selados pelo sangue de Jesus. Senhor, purifica a minha casa e lança fora qualquer ladrão de dentro desta casa. Sim, Senhor, o ladrão não tem poder nesta casa. O sangue de Jesus é quem protege a minha casa. Senhor, levanta a tua bandeira nesta casa contra qualquer corrente de água que o inimigo tente trazer para a nossa vida. Amarramos e expulsamos todo o mal que tentar operar contra a minha vida e contra a minha casa, no nome de Jesus. Senhor, é na autoridade do sangue de Jesus que nós repreendemos todo o mal que tentar bloquear o caminho desta casa, que tentar bloquear o caminho dessa família. Removemos na autoridade do Senhor Jesus Cristo toda influência de malícia e de impiedade. Repreendemos e expulsamos qualquer espírito imundo desta casa, no nome de Jesus. Repreendemos e expulsamos os demônios dos altares, no nome do Senhor Jesus. Senhor, é pelo sangue de Jesus que rompemos qualquer relação com demônios pelo pecado, pela carne e pelo sacrifício, no nome de Jesus. Ordenamos que todos os demônios deixem nossos filhos, em nome de Jesus. Não tem poder de entrar na nossa casa. Senhor, desmascara qualquer pessoa com influências malignas que tenha conexão com esta casa, que tenha conexão com esta família. Clamamos o poder do sangue de Jesus para que o mal, para que o espírito de inveja, para que a maldade seja barrada. Senhor, que todo espírito escondido seja revelado em o nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos nada encoberto nesta casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda armadilha escondida sob meus pés seja revelada, em nome de Jesus. E eu repreendo e oponho-me a toda artimanha, a toda falsa acusação, no nome de Jesus Cristo, contra esta casa e contra esta família. E eu declaro, Senhor, que esta casa não irá cair na condenação do diabo. Senhor, eu anulo o poder de qualquer sacrifício feito a demônios nesta cidade, região ou nação, contra a minha casa e contra a minha família, no nome de Jesus Cristo. Amarro e repreendo Moloque e qualquer espírito designado a frustrar os planos dessa casa. O sangue de Jesus está sobre essa casa. Senhor, dá força para que todos dessa casa cumpram o seu destino. E na autoridade do nome de Jesus, Senhor, liberta cada um desta casa de um espírito de erro, no nome de Jesus, de um espírito de engano, em nome de Jesus, de um espírito de prostituição, em nome de Jesus. Senhor, em teu nome eu amarro e expulso qualquer espírito que tente estragar minha vida, de qualquer maneira, em nome de Jesus. Esta casa está protegida pelo sangue de Jesus. Senhor, faça a tua vontade nesta casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, é pelo sangue de Jesus que amarro e expulso qualquer demônio de sonolência, em nome de Jesus, aqui dentro dessa casa. Amarro e expulso todo espírito sedutor que tente entrar no caminho desta família, em nome de Jesus. Senhor, amarro, repreendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor, rejeito agora, Pai, todo o domínio das trevas, todo espírito de orgulho, todo espírito de falsidade que queira se aproximar da minha casa. A minha casa está protegida pelo sangue de Jesus. Senhor, pelo sangue de Jesus, não deixe nenhum homem
enganar esta casa, enganar essa família. Senhor, cancelamos agora todo tipo de sedução, todo tipo de encantamento, todo tipo de feitiço, todo tipo de magia negra, de feitiçaria contra esta casa e contra esta família, Senhor. Amarro e expulso qualquer espírito rastejante que tente se arrastar até a minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo toda abelha demoníaca que me cerca em nome de Jesus, que caia por terra, de acordo com Salmos 118, verso 12. Senhor, dormirei bem, não serei acordado por nenhum espírito de inquietude e de insônia, como está escrito no Salmos capítulo 3. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Senhor, cancelamos neste exato momento todo espírito de pesadelo, todo espírito de perturbação, todo espírito de opressão, e declaramos que aqui dentro desta casa haverá sonhos proféticos, sonhos de paz, que o Senhor irá falar a esta casa e que o Senhor irá falar a esta família. Pelo sangue de Jesus, visto-me das minhas roupas formosas. Pelo sangue de Jesus, que as vestes desta família sejam brancas. Pelo sangue de Jesus, que esta família esteja vestida com humildade. Senhor, que o manto da justiça cubra essa família, que esta família esteja cheia da virtude do Senhor. Senhor, que um manto de poder repouse sobre esta casa. Senhor, dá sabedoria em cada área desta casa, assim o quanto eles necessitarem. E agora estaremos orando o Salmo de número 91. E antes de continuar a leitura do Salmos 91, peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve agora e começa a acompanhar as nossas orações e mande essa oração para alguém. Alguém precisa desta oração. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O sangue de Jesus Cristo está marcando a tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cubro minha mente e pensamento com o sangue de Jesus. Senhor, libera o poder do sangue de Jesus Cristo sobre esta casa e sobre todos que habitam nesta casa. Que a mente deles esteja coberta com o sangue de Jesus Cristo. Que seus pensamentos estejam guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu cubro agora as ombreiras das portas e os bens dessa casa com o sangue de Jesus Cristo.
O mal não pode entrar nessa casa, os demônios não podem entrar neste lar, porque eles estão vencidos pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, estabelece a marca, nós clamamos o poder, nós clamamos a revelação do sangue de Jesus sobre todas as aberturas dessa casa, sobre o telhado desta casa. Senhor, a mão do Senhor está sobre este lar. Purifica, Senhor, esta casa com o sangue de Jesus Cristo, e que a paz e a graça do Senhor, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, venham ser multiplicadas sobre esta casa e sobre este lar. Senhor, eu declaro que esta casa está sendo aperfeiçoada pelo sangue do abrigo eterno de Jesus Cristo. Temos ousadia para entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela liberdade que essa casa está dando, para que o sangue de Jesus abra a possibilidade para falarmos com o Senhor. Senhor, a consciência nossa está purificada dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, nós temos redenção pelo sangue de Jesus, esta casa tem redenção pelo sangue de Jesus, e ela está remida do poder do mal, como está escrito em Efésios capítulo 1, verso 7. Na autoridade do nome de Jesus, repreendo todos os espíritos de tormento, de temor, porque esta casa tem paz pelo Espírito de Jesus. Senhor, nós recebemos as benfeitorias, os presentes do novo acordo pelo sangue de Jesus, e agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Eu recebo abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus. Esta casa está recebendo pelo sangue de Jesus abundância, prosperidade, fartura, milagres, finanças, recursos e muita vida de Deus. Eu declaro que esta casa recebe o livramento pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, o sangue de Jesus é testemunha para o livramento e para a salvação desta casa. Te pedimos também, ó Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e todos os nossos defeitos, como está escrito em 1 João capítulo 1, verso 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sim, Senhor, pelo sangue de Jesus, essa família resiste. Pelo sangue de Jesus, o Senhor dá a vitória a esta casa. No nome de Jesus, repreendemos e expulsamos todos os demônios de culpa, de vergonha e de condenação pelo sangue de Jesus. Quebramos o poder do pecado, da iniquidade, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Todo laço, toda pessoa que está amarrada nesta casa, toda pessoa que está amarrada debaixo de um espírito de vício, de uma maldição, pelo sangue de Jesus, esse mal está por terra. Ordenamos agora a todos os acusadores que se afastem pelo sangue de Jesus, conforme está escrito em João capítulo 8, verso 10. Senhor, em Teu nome e pelo sangue de Jesus, repreendemos e expulsamos todos os espíritos de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E pelo sangue de Jesus, declaramos que estamos protegidos e guardados. Lanço a voz do sangue de Jesus contra demônios e maus espíritos que acusam e condenam esta casa e esta família. Senhor, em
tuas mãos coloco a minha vida, para que o Senhor venha a capacitar as minhas mãos para guerrear e os meus dedos a lutar. Senhor, somos teus guerreiros, usa-nos como arma contra o inimigo. Senhor, que as armas da nossa guerra sejam fortalecidas pelo teu poder e pelo sangue de Jesus. Senhor, que os nossos inimigos sejam destruídos pelo sangue do Cordeiro, que o mal que age por trás deles caia por terra no nome de Jesus. Senhor, não guerreamos contra a carne, mas com o Espírito. Senhor, troveja contra o inimigo, lança a tua voz e haverá pedras de granizo e brasas de fogo, Senhor. Envia tuas setas e dissipa os nossos inimigos espirituais. Mostra a luz e os derrota, Senhor. Livra-os, Senhor, livra-os todos da nossa casa, porque sabemos que tu és forte em nós. Livra-nos, Deus, e leva-nos a um lugar espaçoso, um lugar, Senhor, de ampliação. Estende, Senhor, o nosso espaço, amplia as nossas fronteiras, Pai. Meu Deus, tu nos deste vitória sobre os nossos inimigos através do sangue de Jesus. Estamos ungidos e tu já nos deste grande livramento. Senhor, a tua palavra diz: não voltarei antes de tê-los destruído. Senhor, a vitória já está conquistada pelo sangue de Jesus. Pisamos no leão e na serpente, calcaremos aos pés o filho do leão e da cobra. Piso nas serpentes e nos escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada fará dano algum, nem a mim, nem a minha casa. Eu declaro que esta casa está protegida, esta casa está guardada. Fecho a porta agora para qualquer rato demoníaco que tente chegar nesta casa, no nome e pelo sangue de Jesus. Amarro e expulso todo ladrão que tente roubar meus tesouros, no nome de Jesus. Aqui nesta casa, aqui neste lugar, não há poder para o inimigo matar, para o inimigo roubar e para o inimigo destruir. O sangue de Jesus protege a minha casa, o sangue de Jesus protege o meu lar. Nada irá roubar a alegria da minha casa. Minha casa está cheia da presença de Jesus. Minha casa está cheia da alegria de Jesus. O sangue de Jesus protege a alma, a minha alma e a alma dos meus. Amarro e desmascaro e expulso qualquer demônio que tentar entrar em minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, estamos selados pelo sangue de Jesus. Senhor, purifica a minha casa e lança fora qualquer ladrão de dentro desta casa. Sim, Senhor, o ladrão não tem poder nesta casa. O sangue de Jesus é quem protege a minha casa. Senhor, levanta a tua bandeira nesta casa contra qualquer corrente de água que o inimigo tente trazer para a nossa vida. Amarramos e expulsamos todo o mal que tentar operar contra a minha vida e contra a minha casa, no nome de Jesus. Senhor, é na autoridade do sangue de Jesus que nós repreendemos todo o mal que tentar bloquear o caminho desta casa, que tentar bloquear o caminho dessa família. Removemos na autoridade do Senhor Jesus Cristo toda influência de malícia e de impiedade. Repreendemos e expulsamos qualquer espírito imundo desta casa, no nome de Jesus. Repreendemos e expulsamos os demônios dos altares, no nome do Senhor Jesus. Senhor, é pelo sangue de Jesus que rompemos qualquer relação com demônios pelo pecado, pela carne e pelo sacrifício, no nome de Jesus. Ordenamos que todos os demônios deixem nossos filhos, em nome de Jesus. Não tem poder
de entrar na nossa casa. Senhor, desmascara qualquer pessoa com influências malignas que tenha conexão com esta casa, que tenha conexão com esta família. Clamamos o poder do sangue de Jesus para que o mal, para que o espírito da inveja, para que a maldade seja barrada. Senhor, que todo espírito escondido seja revelado em o nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos nada encoberto nesta casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda armadilha escondida sob meus pés seja revelada em nome de Jesus. E eu repreendo e oponho-me a toda artimanha, a toda falsa acusação, no nome de Jesus Cristo, contra esta casa e contra esta família. E eu declaro, Senhor, que esta casa não irá cair na condenação do diabo. Senhor, eu anulo o poder de qualquer sacrifício feito a demônios nesta cidade, região ou nação, contra a minha casa e contra a minha família, no nome de Jesus Cristo. Amarro e repreendo Moloque e qualquer espírito designado a frustrar os planos dessa casa. O sangue de Jesus está sobre essa casa. Senhor, dá força para que todos dessa casa cumpram o seu destino. E na autoridade do nome de Jesus, Senhor, liberta cada um desta casa de um espírito de erro, no nome de Jesus, de um espírito de engano, em nome de Jesus, de um espírito de prostituição, em nome de Jesus. Senhor, em teu nome eu amarro e expulso qualquer espírito que tente estragar minha vida, de qualquer maneira, em nome de Jesus. Esta casa está protegida pelo sangue de Jesus. Senhor, faça a tua vontade nesta casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, é pelo sangue de Jesus que amarro e expulso qualquer demônio de sonolência, em nome de Jesus, aqui dentro dessa casa. Amarro e expulso todo espírito sedutor que tente entrar no caminho desta família, em nome de Jesus. Senhor, amarro, repreendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor, rejeito agora, Pai, todo o domínio das trevas, todo espírito de orgulho, todo espírito de falsidade que queira se aproximar da minha casa. A minha casa está protegida pelo sangue de Jesus. Senhor, pelo sangue de Jesus, não deixe nenhum homem enganar esta casa, enganar essa família. Senhor, cancelamos agora todo tipo de sedução, todo tipo de encantamento, todo tipo de feitiço, todo tipo de magia negra, de feitiçaria contra esta casa e contra esta família, Senhor. Amarro e expulso qualquer espírito rastejante que tente se arrastar até a minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo toda abelha demoníaca que me cerca, em nome de Jesus, que caia por terra, de acordo com Salmos 118, verso 12. Senhor, dormirei bem, não serei acordado por nenhum espírito de inquietude e de insônia, como está escrito no Salmos capítulo 3. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Senhor, cancelamos neste exato momento todo espírito de pesadelo, todo espírito de perturbação, todo espírito de opressão, e declaramos que aqui dentro desta casa haverá sonhos proféticos, sonhos de paz, que o Senhor irá falar a esta casa e que o Senhor irá falar a esta família. Pelo sangue de Jesus, visto-me das minhas roupas formosas. Pelo sangue de Jesus, que as vestes desta família sejam brancas. Pelo sangue de Jesus, que esta família esteja vestida com humildade. Senhor, que o manto da justiça cubra essa família, que esta família esteja cheia da virtude do Senhor. Senhor, que um manto de poder repouse sobre esta casa. Senhor, dá sabedoria em cada área desta casa, assim o quanto eles necessitarem. E agora estaremos orando o Salmo de número 91. E antes de continuar a leitura do Salmos 91, peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve agora e começa a acompanhar as nossas orações e mande essa oração para alguém. Alguém precisa desta oração.
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O sangue de Jesus Cristo está marcando a tua casa.